Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Em um dos negócios mais obscuros já vistos no futebol brasileiro, no dia 25 de novembro de 2004, o Corinthians, após aprovação do seu conselho deliberativo, oficializou uma parceria com um fundo de investimentos britânicos chamado MSI. Vendendo o clube não é nosso, não vai ter presidente, não vai ter diretor, acabou o conselho, acabou tudo, estamos vendendo esse clube, meu Deus do céu, ninguém tá vendo, vocês tem que estar em cima disso daí, pelo amor de Deus, não é possível vender um clube. Em um contrato válido por 10 anos, esse fundo, mesmo sem nunca ter provado a origem legal do seu dinheiro, assumiu o departamento de futebol do clube paulista, que na época estava enfrentando uma delicada crise financeira, e passou a ser responsável por negociar os contratos dos jogadores. Ou seja, além de comprar, a MSI também ficaria com os lucros de possíveis vendas de jogadores. Foi praticamente uma terceirização do futebol. Em um primeiro momento, essa parceria trouxe realmente resultados grandiosos ao Corinthians. Com investimentos que chegaram a quase 120 milhões de reais, a MSI trouxe nomes como Tevez, Mascherano, Nilmar, Carlos Alberto, Roger, entre outros. E todos foram, de alguma forma, importantes para a conquista do Campeonato Brasileiro de 2005. Mas, já a partir de 2006, após uma eliminação na Copa Libertadores, um atrito entre diretoria, torcedores e os homens por trás do projeto MSI fizeram a parceria entrar em crise, o que foi crucial para o rompimento do contrato já em meados de 2007. Para muitos corintianos, esse fim de parceria, aliado a uma péssima gestão da diretoria, foram importantes para a queda do time no Brasileirão de 2007. No vídeo de hoje, o Gol de Canela mostra para vocês o que aconteceu com cada um dos jogadores que estiveram em campo pelo Corinthians no último jogo da parceria com a MSI. Confere só! Levando em consideração que a ruptura do contrato aconteceu de maneira oficial só no dia 24 de julho de 2007, o Corinthians entrou em campo pela última vez como parceiro da MSI 2 dias antes. Foi em uma derrota por 3-0 para o Náutico no Morumbi, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. Vale destacar que, nessa época, o fundo de investimentos já não colocava mais dinheiro no Corinthians. Por isso, quase todos os jogadores frutos da parceria já haviam sido negociados, o que fez o alvinegro, aos poucos, remontar o seu elenco ao longo de 2007, com atletas da base e contratações mais modestas. Contratado em abril daquele ano, após se destacar no Campeonato Paulista pelo Bragantino, o goleiro Felipe foi titular do Corinthians naquela partida. Ele ainda fez outros 29 jogos ao longo da temporada e foi um dos poucos destaques na campanha do rebaixamento para a Série B. Felipe ainda permaneceu no Corinthians até 2010. Depois passou por Braga de Portugal, Flamengo, Botafogo da Paraíba, Figueirense, entre outros clubes, até chegar ao atual Paraná Clube. Ele tem 39 anos. Um trio de zagueiros formado por Zelão, Betão e Fábio Ferreira foi usado pelo Corinthians naquele jogo. Mais um contratado junto ao Bragantino, Zelão jogou os 90 minutos daquele duelo. Ele entrou em campo em outros 23 jogos até deixar o Corinthians já em 2008. Após 7 temporadas no futebol da Rússia e do Cazaquistão, Zelão retornou ao Brasil e atuou por 15 de Piracicaba, Penapolense e Barretos, até encerrar a carreira em 2018. Hoje, com 38 anos, o ex-zagueiro segue sua vida longe dos holofotes, na pequena cidade de Presidente Alves, no interior do estado de São Paulo. Revelado na base do próprio Corinthians, Fábio Ferreira voltou ao time no início de 2007, após uma série de empréstimos, e também jogou os 90 minutos na derrota para o Náutico. Mesmo cobiçado no mercado europeu, permaneceu no Corinthians ao longo da temporada de 2007 e participou de outros 20 jogos. Ele ficou para a temporada de 2008, mas após perder espaço no elenco foi negociado com o Grêmio. Fábio ainda passou por Vitória, Botafogo, Criciúma, Ponte Preta e Novo Horizontino, até se afastar dos gramados no fim de 2018. Desde então, pouco ou quase nada se sabe sobre ele, pelo menos na internet. O ex-zagueiro tem 38 anos. Fechando o trio, Betão era mais uma cria da base, mas já estava no elenco principal desde 2003. Até por isso, já era na época uma das principais lideranças do elenco. Após esse jogo contra o Náutico, ele fez outros 19 pelo Corinthians ao longo da temporada e marcou 3 gols. Entre 2009 e 2015, ficou ligado ao Dynamo de Kiev, da Ucrânia, e depois passou por Evian da França, Ponte Preta, até chegar ao Avaí, onde encerrou a carreira em 2022.
Considerado um ídolo do time catarinense, Betão tem hoje 39 anos, trabalha nas categorias de base do próprio Avaí e administra uma escolinha de futebol lá em Santa Catarina. Partimos agora para os laterais. Pelo lado direito, sem jogadores da posição à disposição, o Corinthians improvisou o versátil Marcelo Oliveira, mais uma cria da base que voltou ao clube em 2007, após uma série de empréstimos para ganhar experiência. Ele fez só outros 2 jogos pelo Timão ao longo da temporada de 2007. Vítima de frequentes problemas físicos, ainda ficou ligado à equipe até 2011, mas pouco jogou ao longo desse período. Marcelo ainda defendeu Grêmio Barueri, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio até encerrar a carreira em 2020. Aliás, pelo Clube Gaúcho, participou do elenco que foi campeão da Copa do Brasil em 2016 e campeão da Libertadores em 2017. Aos 36 anos, o ex-jogador atua como gestor de carreira para atletas. Pelo lado esquerdo, quem jogou aquele confronto foi o lateral Wellington Santos. Emprestado pelo Grêmio, ele chegou ao Corinthians justamente naquele ano de 2007 para suprir as saídas de César e de Gustavo Neri. Mas, depois de apenas 2 meses desse jogo contra o Náutico, deixou o clube paulista para jogar no Mainz, da França. Wellington ainda passou pelo futebol de Portugal, da Letônia e da Bélgica, e se aventurou por alguns clubes do Brasil, como Náutico, Figueirense e Cianorte, até se aposentar dos gramados em 2015. Ele hoje tem 37 anos e nos últimos anos vem se dedicando no ramo da gastronomia. Para o meio de campo, 3 jogadores foram escalados pelo Corinthians nessa última partida da parceria com a MSI. Revelado profissionalmente pelo próprio Corinthians, Rosinei era talvez o único destaque do time de 2005 que ainda estava no elenco. Após esse jogo contra o Náutico, ele fez outras 4 partidas pelo Timão e pouco tempo depois rescindiu seu contrato para jogar no Real Múrcia da Espanha. Rosinei ainda passou por Internacional, América do México, Atlético Mineiro, onde aliás chegou a ganhar uma Libertadores, Coritiba, entre outros clubes, até encerrar a carreira nos gramados em 2019. Hoje, com 40 anos, ele trabalha como empresário de jogadores. Ídolo do Cruzeiro, Ricardinho já estava em reta final de carreira quando chegou ao Corinthians naquela temporada de 2007 para suprir a saída do volante Marcelo Matos. Depois desse jogo contra o Náutico, participou de outros 7 pelo time paulista e ao final daquele ano anunciou sua aposentadoria dos gramados. Aos 47 anos, Ricardinho é hoje dono de uma distribuidora de calçados lá em Minas Gerais. Camisa 10 e apontado como uma das principais revelações da base do Corinthians naquele período, William havia subido para o time principal do Timão justamente naquele ano de 2007. E após essa derrota para o Náutico, participou de outras 7 partidas e marcou 2 gols até ser vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Tirando um rápido retorno ao Corinthians, ele vem fazendo nos últimos anos uma carreira bem consolidada na Europa. Com a camisa do Chelsea, por exemplo, é considerado por muitos um dos melhores estrangeiros da última década na Premier League. Já na seleção brasileira, somou 70 jogos, marcou 9 gols e ainda participou de 2 Copas do Mundo. Atualmente ligado ao Fulham da Inglaterra, William está com 34 anos. No ataque, os escolhidos para iniciar aquela partida foram Finazzi e Juan Arce. Artilheiro do Paulistão de 2007 pela Ponte Preta, Finazzi já tinha 33 anos quando foi contratado pelo Corinthians para a disputa do Brasileirão. Após essa derrota para o Náutico, fez outros 21 jogos pelo Timão e marcou 11 gols. Ele ficou no clube para a disputa da Série B, mas ainda em 2008, por opção técnica, foi emprestado para o São Caetano. A partir daí, Finazzi passou por outros 14 clubes diferentes aqui no Brasil, até se aposentar dos gramados em 2014. Aos 49 anos, ele hoje trabalha como treinador e recentemente comandou o Costa Rica na conquista do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Emprestado pelo Oriente Petroleiro, Juan Arce era considerado uma grande promessa do futebol boliviano quando chegou ao Corinthians em 2007. Mas, infelizmente, por conta de alguns gols perdidos, acabou deixando uma má impressão na torcida corintiana. Após o jogo do Náutico, fez outras 17 partidas pelo Timão e marcou 2 gols. Arce ainda passou pelo futebol do Catar, da Coreia do Sul e ainda teve mais uma passagem pelo Brasil com a camisa do Sport. Porém, tem feito sua carreira mesmo no futebol boliviano. Foram 10 temporadas no Bolívar, 2 no Always Red e agora em 2023 defende as cores do Blooming. Na seleção boliviana, soma até agora 72 jogos disputados e 12 gols marcados. Ele tem 38 anos. E para finalizar, vamos falar dos reservas que entraram naquela partida. Colocado no intervalo justamente no lugar de Arce, o atacante Wilson era mais um revelado profissionalmente pelo Corinthians que participou daquela partida. 13 jogos e 1 gol foram os números dele após esse duelo contra o Náutico.
Negociado com o Genoa da Itália após o rebaixamento, o Wilson vestiu a camisa do Sport entre 2008 e 2011, passou 7 temporadas no futebol asiático e depois voltou ao Brasil, onde depois de transitar por algumas equipes, acabou deixando os gramados em 2020. Ele hoje tem 38 anos. Também colocado no intervalo, no lugar de Finazzi, o atacante Júnior Negão havia acabado de ser contratado junto ao Atlético Mineiro. Curiosamente, esse foi seu único jogo com a camisa do Corinthians. Dispensado pelo time paulista, ele passou pelo futebol de Portugal, da Suíça e da Bélgica, e ainda se aventurou por alguns clubes aqui do Brasil, mas desde 2015 se estabeleceu na Ásia, e por lá já fez bastante sucesso, principalmente na Coreia do Sul. Atualmente com 36 anos, Júnior Negão é atleta do Sichuan Jiunil, da 2ª divisão chinesa. Por fim, o atacante Dentinho entrou aos 14 minutos do segundo tempo, no lugar do lateral esquerdo, Wellington Santos. Promovido da base do Corinthians justamente naquele ano, fez outras 14 partidas e marcou um gol. Dentinho ainda permaneceu no Corinthians até 2011 e acabou sendo peça fundamental no processo de reconstrução do time. Vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, permaneceu ligado ao time por incríveis 11 anos e durante esse período, tirando um rápido empréstimo para o Besiktas da Turquia, participou da conquista de 15 títulos nacionais e somou 197 jogos, 29 gols e 16 assistências. Dentinho tem 34 anos e está sem clube. Recentemente teve uma passagem discreta pelo Ceará. E você, seja torcedor do Corinthians ou não, o que lembra dessa parceria Corinthians-MSI? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!